Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre algo extremamente importante e que, infelizmente, muitas pessoas que estão envolvidas aí com o financiamento imobiliário não sabem nem como lidar ou como resolver essas questões relacionadas à sua dívida imobiliária mais rápido. Só que tem jeito, porque geralmente a gente acha que dívida imobiliária a gente tem que pagar do jeito que foi contratado inicialmente. E não necessariamente é dessa forma. A gente tem aí algumas estratégias, a gente tem algumas coisas que podem realmente agilizar o processo e principalmente economizar juros. Economizar em vida em relação a tempo e também em relação a juros. E muitas pessoas não compreendem exatamente como que funciona internamente um financiamento imobiliário e isso vai ser revelado hoje para você. Porque a partir do momento em que você tem esse destrave, a partir do momento em que você tem essa compreensão, e eu sei que você comprou a sua casa, comprou o seu apartamento, um sonho da casa própria e tudo mais. Afinal, eu acredito que todas as pessoas deveriam sim ter acesso à sua própria casa. Mas existem formas da gente estar utilizando o dinheiro de maneira mais inteligente, desde que esteja bem organizado, e aí, a partir disso, você conseguir pagar menos juros, né? A gente está falando da aquisição de um bem de alto valor, talvez aí a aquisição talvez da maior decisão financeira da vida de uma pessoa, que é a compra da casa própria, ou pelo menos uma das maiores, e a gente sabe que isso tem grandes impactos, né? E só que assim, quando a gente entra no financiamento imobiliário, quando as pessoas entram no financiamento imobiliário, geralmente elas olham só o valor da parcela. Não estou falando que não é para olhar o valor da parcela, mas só olhar a parcela acaba tirando foco para as outras questões, tirando foco do geral, do global, e a gente pode perder oportunidades valiosas aí ao longo do processo, né? E eu já atendi várias pessoas que fizeram um financiamento imobiliário e que realizaram o seu próprio sonho, o sonho da casa própria. Eu lembro do caso de uma cliente que há 6, 7 anos mais ou menos atrás eu a atendi. Ela estava para casar e ela queria muito realizar o seu sonho, comprar a própria casa, comprar o seu apartamento. E aí a gente foi conversando ao longo do nosso processo de mentoria financeira, de acompanhamento financeiro. E aí eu lembro que ela trouxe uma situação, um imóvel que não cabia no orçamento dela, a parcela não encaixava. E aí, a partir disso, a gente foi, ao longo das reuniões, a gente foi conversando, a gente foi alinhando, foi entendendo um pouco melhor, até que na última reunião a gente conseguiu alinhar tudo, e inclusive ela conseguiu encontrar o imóvel que era aprazível para ela e para o marido, e ao mesmo tempo a gente conseguiu construir uma situação em que ela poderia comprar o imóvel, dando uma boa entrada, ao mesmo tempo ter reserva financeira e ao mesmo tempo poder fazer uma viagem além do próprio casamento, né? Então foi bem interessante, foi bem interessante. E recentemente eu recebi um contato dela, me revelando algumas coisas bem bacanas que eu vou te mostrar, porque ela seguiu um conselho, e é esse conselho que você vai aprender aqui. É esse conselho que vai fazer com que você possa transformar completamente a sua vida financeira, possa transformar completamente a sua situação diante da sua dívida imobiliária. E isso faz toda a diferença. Esse conselho que ela pegou economizou vida. Porque ela comentou comigo assim: Ah, eu me imaginei, quando eu fiz o meu financiamento imobiliário, lá com os meus 80 anos, mais ou menos, pagando a minha última parcela. Bom, ela economizou muito, muito tempo e muito dinheiro com essa dica, com essa instrução que eu vou te passar aqui e que pode fazer a diferença na sua vida, né? Então, assim, a maioria dos brasileiros tem alguns sonhos. O sonho da casa própria, o sonho do carro novo, o sonho de ter um novo negócio. São os três maiores sonhos. Outras pessoas têm o sonho relacionado à viagem, sonho relacionado a estudos, mas o sonho da casa própria, ele está entre os top três, né? Os top três sonhos tá aí, basicamente, carro, casa e um negócio novo. O brasileiro tem uma característica de ser muito empreendedor, não necessariamente muito bem organizado, mas aquela ideia de fazer acontecer está muito no DNA do brasileiro, né? O que precisa é um pouco mais de organização, um pouco mais de foco, mas as pessoas têm essa característica. E quando a gente entra no financiamento imobiliário, a gente está entrando em uma dívida, na verdade, de uma característica especial. Por quê? É uma dívida geralmente de longuíssimo prazo. E quando eu falo longuíssimo prazo, a gente está falando aí de 15, 20, 30 anos, em alguns casos até 35 anos,
de pagamento se nada for feito ao longo do caminho. Então, eu queria já saber aqui, nessa aula, quem de vocês que tem dívida de financiamento imobiliário e em quanto tempo que está essa dívida? Né? Se faltam 10 anos, na verdade, se foram feitos em 10 anos, se foi 15 anos, se foi 20 anos, me conta aí no chat. Ótimo, tem dívida, 10 anos. 10 anos é um prazo relativamente curto. Ok, 25 anos, 30 anos. São financiamentos imobiliários mais longos, que é a característica padrão do mercado, né? Lógico que é medido por meses e tal, mas são situações muito comuns em relação à dívida do mercado imobiliário. A gente pensar em 25, 30, 35 anos de pagamento dessa dívida grande, que é a dívida da sua casa própria. Só que isso tem impactos diferentes na sua vida financeira, e a gente tem que prestar muita atenção, porque enquanto a casa não é completamente quitada, apesar de você morar nela, apesar de você poder fazer absolutamente tudo ou quase tudo que você deseja, ah, sei lá, mudar a configuração, mudar a pintura e etc., né? Apartamento é um pouco mais restrito, mas casa tem essa liberdade maior. Apesar de você poder fazer basicamente tudo que você deseja, ainda assim o imóvel não é seu enquanto ele não for completamente quitado. Ele está vinculado a uma instituição financeira, e aí você sabe que caso aconteça uma situação do imóvel, né, de você deixar de pagar alguma parcela por algum motivo, depois de 3 parcelas, esse imóvel pode ser executado em leilão. Então, assim, a gente tem que estar muito bem ciente do que está fazendo em relação ao mercado imobiliário, porque são dívidas grandes. E essas dívidas têm um impacto profundo em relação a juros e em relação à vida das pessoas, né? E eu já vi situações similares a esse tipo acontecer. O que é muito triste, o que é muito complicado, porque a pessoa estava no nível de desorganização financeira tão profundo, no nível de desorganização financeira tal que ela acabou perdendo o imóvel dela. Na verdade, ela retrocedeu, né? Na verdade, ela vendeu o imóvel dela, mas é uma perda, porque a pessoa talvez está habituada ali, no caso lá, ela estava habituada a viver há mais de 15 anos no próprio imóvel, estava desorganizada financeiramente, com outras dívidas, inclusive, e aí ela teve que tomar a decisão de vender o apartamento dela para estar liquidando a dívida, para estar desafogando, desinjeçando o próprio orçamento. É um caso um pouco mais, na verdade, um caso bem mais arrojado, e que é uma decisão muito séria, porque a gente está falando de um patrimônio que às vezes você não quer desfazer, às vezes você é, é o seu principal sonho, talvez da sua própria vida ou talvez da sua família, mas na situação daquela pessoa específica teve que fazer isso. E eu fico imaginando a angústia, eu fico imaginando talvez aquela sensação de retrocesso, eu fico imaginando aquela sensação de perda realmente daquele bem que é tão simbólico, que é tão significativo, principalmente para o brasileiro, que é a própria casa, né? O próprio lar. Tem histórias ali, tem memórias, e isso tudo por conta de erros, por conta de desorganização financeira, por conta de dívidas também, a pessoa acaba tendo que abrir mão. Lógico, ela pode reconstruir uma nova história, ela pode reconstruir aí novas memórias, mas sempre vai ter aquilo ali em um determinado, né, um determinado ponto da história da pessoa que aconteceu. Não é o que eu quero que aconteça para você, obviamente, né, de forma alguma. Também por isso que a gente vai apresentar aqui uma estratégia para que você possa utilizar isso na sua vida, para que você possa transformar e agilizar o quanto antes o pagamento do seu financiamento imobiliário. Lembrando que essa estratégia que eu vou te mostrar vai depender muito de você, óbvio, né? Em relação à parte financeira, depende muito do que você pode fazer, daquilo que você também quer fazer, deseja fazer. Mas o que eu vou te mostrar aqui também pode fazer com que a sua vida financeira, e principalmente com que esse tipo de dívida, possa encurtar de uma maneira extraordinária, de uma maneira impressionante. E que se a gente não percebe isso e não se esforça, e não é um esforço gigantesco, muito pelo contrário, é um esforço que você talvez consiga fazer de uma maneira muito fácil. Só organizar realmente, só ter uma organização financeira, só ter o foco específico e algumas estratégias extras que eu vou te apresentar aqui ao longo dessa aula, que você vai conseguir realmente executar essa estratégia e antecipar, talvez em 10 anos, 15 anos, talvez até metade do tempo, ou até mais do que isso, dependendo do seu esforço, em relação àquilo que você tem de financiamento imobiliário hoje, né? Bom, então é o seguinte, agora a gente tem que pensar o seguinte, o que você está falando, Felipe? Existe uma estratégia, existe uma forma de estar eliminando esse financiamento um pouco mais rápido, de uma maneira um pouco mais específica, de uma maneira um pouco mais estratégica? É claro que sim. E é isso que eu quero te mostrar a partir de agora. Eu vou aqui mostrar para você, compartilhar com você na tela,
uma ferramenta que faz parte de um treinamento, que é um treinamento voltado para dívidas, chamado Entrando na Merda contra as Dívidas. Esse treinamento é muito bacana. E só para você não assustar, merda significa mapeamento estratégico de resolução de dívidas com atitude. Afinal, quando a gente tem dívidas, a gente deve focar 100% para estar resolvendo o problema. Afinal, quando se trata de dívidas, a gente está falando realmente de um problema financeiro que precisa ser resolvido e a gente tem que tratar aquilo ali como um inimigo, como se a gente estivesse entrando para a guerra para resolver a parada, para liquidar esse inimigo, para eliminar esse inimigo o quanto antes. Bom, o que que acontece? Essa ferramenta que você está vendo aqui na tela é a ferramenta, né? Uma das ferramentas que é utilizada ao longo desse treinamento. Que, inclusive, se você quiser adquirir esse treinamento, eu vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo, nessa aula, para que você possa realmente estar apreciando. Foi um treinamento que eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, com 10 etapas, desde o processo de você estar identificando as suas dívidas até o momento em que você vai estar realmente batendo de frente, guerreando contra elas de forma estratégica, de forma inteligente. E essa ferramenta aqui, ela dá uma base em relação a tudo que a gente precisa, pelo menos inicialmente. Tem outras ferramentas também ao longo do treinamento, mas essa ferramenta aqui é a ferramenta básica para a gente poder compreender como que funcionam as dívidas, o que que a gente tem de disponibilidade, quais são as nossas dívidas no geral. Eu não vou passar sobre todas as abas aqui, mas inicialmente a gente tem essa aqui que é a primeira aba, que é a Dashboard. E a Dashboard vai trazer algumas informações para a gente. Primeiro, a gente tem aqui tabela Price, tabela SAC, eu vou explicar rapidamente uma coisa e outra. E tem outras coisas aqui relacionadas a credores e disponibilidades, que vai ter aqui, né, as abas relacionadas a isso. Credores são as dívidas, né, as pessoas, as instituições que você tem que pagar. Então, nesse sentido aqui, vai estar aparecendo nesse dashboard aqui um gráfico mostrando isso, mas só passando aqui rapidinho. Detalhamento de todas as dívidas, de todas as características necessárias para a gente fazer um bom mapeamento. E também disponibilidades. Aí eu estou falando realmente de recursos financeiros, que às vezes ou que são recursos financeiros disponíveis, ou então que estão em algum tipo de bem, né? Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser alguma coisa que você tenha que pode ser convertida em dinheiro, que pode entrar na estratégia. Não necessariamente você vai vender isso, mas tem que estar em perspectiva para que você possa tomar alguma decisão, caso seja necessário. E a gente também aqui tem outras abas, que é a tabela Price e tabela SAC, e eu vou fazer rapidamente aqui uma distinção entre as duas coisas, para que a gente possa compreender como que funciona esses tipos de financiamento e amortização internamente. Por quê? Porque o sistema de amortização constante, que é a tabela SAC, é geralmente utilizado para o mercado imobiliário, que é o nosso foco aqui, tá? Que é o nosso foco aqui. Mas eu preciso trazer essa distinção para que você possa compreender uma coisa e outra. Rapidinho, então. Tabela Price. Tabela Price, as parcelas são constantes. Price na verdade, o nome Price é de um matemático francês, né? Eu poderia chamar aqui de sistema de amortização francês, mas no mercado financeiro é conhecido como tabela Price e que a principal característica são as parcelas constantes. Então, quando você geralmente faz uma compra de um bem de alto valor, não de valor tão elevado assim quanto, por exemplo, um financiamento imobiliário, mas, sei lá, a compra de um celular, a compra de um eletrodoméstico, a compra de um eletroeletrônico, uma compra parcelada qualquer que seja ela e que tenha juros ali dentro, ou então também a compra de um veículo que tem parcelas fixas, vai sempre trabalhar com parcela price. Então, por exemplo, digamos que eu comprei aqui um eletrônico, sei lá, um computador no valor de 10 mil reais, redondo, só para a gente enfatizar aqui, tá? E o parcelamento aqui foi, por exemplo, 48 parcelas e a taxa de juros ao longo desse período, né, 4 anos aí de financiamento, foi de 1% ao mês, ok? Bom, o que que a gente percebe aqui? A tabela, ela automaticamente calcula o valor das parcelas, e as parcelas são sempre constantes. Então, se você perceber aqui, as parcelas vão ser sempre de R$ 263,34. Porém, dentro da parcela, a gente enxerga duas coisas, que é o quê? A amortização, o que que de fato está sendo pago naquela parcela em relação àquele bem, e os juros. E os juros são decrescentes. Por quê? Os juros incidem sobre o saldo devedor, que também é decrescente. Afinal, o saldo devedor, a gente tem a característica de que, quando eu amortizo um determinado valor, o saldo devedor diminui. Se os juros incidem sobre o saldo devedor, os juros também vai ser menor pouco a pouco. É o que a gente percebe aqui, né? Então, por exemplo, na primeira parcela aqui desse financiamento de 10 mil reais, o que é de amortização dentro desses 163,34 desses 263,34 é 163,34, sendo que juros são R$ 100. E aí, na próxima parcela, a gente percebe que aumenta um pouquinho, né, R$ 1 e alguma coisa da amortização e também diminui um pouquinho R$ 1 e alguma coisa
né? É como se estivesse transferindo aqui a quantidade de juros para a quantidade de amortização, bem isso. Então, meio que vai balanceando uma coisa e outra. Vai aumentando de pouco a pouco a amortização e os juros também vão diminuindo, porque o saldo devedor, ele também vai diminuindo. Mas lembrando, a parcela é sempre constante, até o final. Mas, Felipe, tem como estar mudando isso daqui? Tem como estar melhorando esse cenário? Tem como estar diminuindo a quantidade de juros pagos? Claro que tem, né? Nesse exemplo aqui, vamos voltar na dashboard. Eu não vou mexer muito nessas informações para a gente focar no nosso objetivo aqui, que é relacionado ao mercado imobiliário. Mas nesse exemplo aqui na dashboard, se a gente olhar a tabela price, o valor tomado, ou seja, um empréstimo, um financiamento de R$ 10.000, a taxa de 1% ao mês durante 48 meses, se não for feito absolutamente nada, todas as parcelas forem pagas ali religiosamente durante esses 48 meses, vai ter um total de R$ 2.640 em juros pagos, ou seja, essa pessoa teria pago ali cerca de R$ 12.600, mais ou menos ali 26% de juros ao longo desse tempo todo, né? Tem uma leitura aqui do gráfico que a gente pode fazer. Essa linha mais escura aqui tem a legenda, mas essa linha aqui mais escura representa o valor da parcela e é sempre constante, por isso que a linha é reta, né? E a gente percebe aqui que essa parte mais escura, essa coloração mais escura no gráfico diária, são os juros que vão diminuindo, enquanto essa área mais clarinha aqui é a amortização que vai crescendo ao longo do tempo. E aí a gente percebe que essa outra linha aqui, que né, tem a referência aqui, esse eixo, é o saldo devedor, que também vai diminuindo ao longo do tempo, ok? Agora, em relação à tabela SAC, já tendo esse entendimento básico aqui sobre como que funciona um financiamento normal, né, um financiamento habitual, a tabela SAC ela tem a característica de amortização constante. Então, o que que é isso? Aquele valor que foi tomado, aquele valor que foi financiado, a gente pega aquele valor e divide ele pela quantidade de meses da qual foi contratado o financiamento. Geralmente, a tabela SAC é utilizada para financiamento imobiliário, tá? Então, aqui no chat, eu queria saber de vocês o seguinte. Inclusive, deixa eu abrir aqui o chat. Quem de vocês aqui tem um financiamento imobiliário, né? Já vi aqui umas 3, 4 pessoas, né? Que colocar, tem mais aqui, ok? É, Mas o seguinte, eu queria pegar um exemplo aqui, né, de vocês que estão aqui no chat, para que a gente pudesse fazer um exemplo ao vivo mesmo, em relação à questão da sua própria situação. Para a gente pensar em algumas estratégias, aproveitar que você está aqui junto comigo nessa aula, e nessa aula exclusiva no Zoom, né? Se você, inclusive, que está assistindo a reprise aqui, quiser participar, basta acessar, né, as minhas redes sociais, tanto no Instagram, aqui no YouTube, enfim, né? E aí, a partir disso, entrar no grupo para que você possa ter acesso a essas aulas exclusivas fechadas e também possa estar participando ao vivo comigo, né? Isso é bem interessante para que você possa estar esclarecendo as suas dúvidas, estar recebendo talvez uma consultoria gratuita, que é o que vai acontecer aqui agora. E aí, a partir disso, ter alguns insights, algumas referências para o seu caso e também oportunidades para que você possa alcançar o seu próximo nível em relação à sua vida financeira. Mas vamos lá. Vocês que estão aqui comigo agora nessa aula, qual que é a característica do financiamento imobiliário de vocês? Quanto que vocês tomaram na época em relação a crédito? Vocês lembram? Aqui, ó, quem falou, por exemplo, que tinha 25 anos, na época tomou R$ 300.000. Entendi. Deu uma entrada de 50 e 250 foram financiados. É um bom exemplo para a gente colocar aqui. A gente vai adequar daqui a pouquinho. Ok. Aí, ó, outra pessoa que há de 10 anos, por exemplo, colocou uma situação em que foi tomado 190, 250, deu 60.000 de entrada, 190 financiado em 10 anos. Um financiamento bem curto. Financiamento bem curto. Ok, beleza. Beleza, então. Bom, vamos utilizar aqui algumas informações daqui de quem está participando na aula para que a gente possa realmente estar alinhando e estar tendo aqui algumas expectativas em relação a isso. Provavelmente vocês não vão conseguir saber de uma maneira mais rápida, e talvez nem estava preparado para isso, em relação à taxa de juros. Então, a gente vai fazer uma estimativa aqui, né, para que a gente possa chegar a um raciocínio específico, mas o seu caso tem que ser analisado um a um, né, cada caso é um caso, mas a gente pode estar olhando aqui algumas questões para estar realmente enxergando o impacto. Vamos pegar aqui o exemplo dos R$ 300.000, né? Então, ok,
Ok, vamos pegar aqui o exemplo, então, dos 300 mil reais. Foram 300 mil reais de financiamento. E o prazo foi de 25 anos. 25 anos vezes 12 aqui. 300 meses. Vamos deixar aqui a taxa de 1%. Ok? Vai dar ali 1%. 1% vai dar 12,68 ao ano. Lembrando que essa taxa é uma taxa efetiva. A gente sempre tem que procurar no nosso contrato de financiamento, seja ele tabela price, seja tabela saque, enfim, o custo efetivo total. Porque quando a gente olha uma outra taxa, que é uma taxa nominal, essa taxa tem um valor um pouquinho menor. Só que esse custo efetivo total tem imposto, tem seguro, tem várias coisas ali dentro. E é essa taxa que a gente sempre tem que olhar quando a gente vai tomar alguma decisão financeira, quando a gente vai realmente estar olhando, principalmente em relação à dívida ou até compra, né? Compra de alguma coisa. Então, o que que a gente percebe aqui? Inclusive, me fala aí, o valor da parcela que ele está condizente com aquilo que é a sua realidade hoje, pelo menos aproximadamente? Tá, beleza. Você fez 300 mil em 300 meses, né, que vai dar 25 anos. E quanto tempo que você já pagou de financiamento? Já foram pagos 10 anos, então são 120 meses. A gente vai chegar daqui a pouco. 120 meses, 120 meses, 120 meses, 120 meses, aqui, 120 meses. O valor dessa parcela é mais ou menos aqui 2.810. Hoje está em 2.725. Tá próximo dali, né? Tá próximo do valor. Deve ser mais ou menos mesmo 1% ao mês, né? Bom, mas o que que eu quero então enfatizar? Essa aqui foi a estrutura, pelo menos uma estrutura razoável, né? De acordo com a situação que a gente está vendo aqui da pessoa que está dando essas informações. E aí, a partir disso, eu quero te mostrar algumas coisas bem interessantes, que é o seguinte, lá no início do financiamento, por exemplo, pegou aqui 300 mil reais um financiamento, né, um financiamento imobiliário, independente aqui do valor da entrada, foi dado o valor da entrada, ficou 300 mil. 300 mil foi financiado, nesse caso aqui, em 25 anos, são 300 meses. E aí, lá no início do financiamento, a gente percebe o quê? Uma grande parte de juros. Sempre assim em um financiamento, seja na tabela price, seja na tabela saque. Né? Por quê? Porque o saldo devedor, ele é cheio. Então, os juros que está incidindo aqui, que nesse caso é 1%, é sobre o saldo devedor. Então, 1% de 300 mil são 3 mil reais. Agora, vamos pensar aqui. A amortização ela é sempre constante. Então, pega-se os 300 mil, divide por 300, vai dar R$ 1.000 todos os meses de amortização, que é o valor que está sendo abatido aqui no saldo devedor, né? Então, a gente está vendo aqui que no segundo mês, o saldo devedor não é mais 300 mil, é 299 mil, porque R$ 1.000 já foi abatido na parcela anterior. E aí a gente percebe que a parcela ela é decrescente. Ela é decrescente. Não é 4 mil reais. A primeira parcela foi 4 mil reais, mas a segunda parcela é um pouquinho menos. Nesse caso aqui, 3.990. A outra parcela, 3.980. A outra parcela, 3.970. E assim consecutivamente. Nesse caso aqui, deu até redondo, né, de 10 em 10 reais, mas a gente percebe essa pequena variação todos os meses para baixo. Tem ajustes monetários aí ao longo do caminho, geralmente GPM e tal, né? Tem alguns ajustes contratuais que precisam ser observados em relação à sua idade e tal, mas geralmente é assim que funciona, ok? Então, o que a gente observa? Que no início dos financiamentos, inclusive do financiamento imobiliário, boa parte daquilo que está sendo pago é em juros, é em juros. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Por quê? Porque a gente tem que prestar bastante atenção e talvez fazer um esforço extra, principalmente no início, para que esses juros sejam diminuídos ao longo do processo. Se você decidiu entrar num financiamento imobiliário, você vai pagar juros. Isso, com certeza, você já deve estar consciente. Mas o ponto é, você não precisa pagar todos os juros do processo. Olha só, se não fizer absolutamente nada nesse caso, se a pessoa não tomar, né, se você, por exemplo, não tomar nenhuma iniciativa, olha o que vai acontecer mais ou menos. Pode ser, inclusive, um cenário pior. Mas vamos lá, vamos voltar aqui na dashboard. Olhando aqui a tabela saque, o valor tomado 300 mil, parcelas decrescentes, a gente viu que vai diminuindo pouquinho a pouquinho, né? E a taxa de juros aqui que a gente estimou mais ou menos cerca de 1% ao mês. Se nada for feito ao longo desse caminho, você, por exemplo, né, se pagar todas as parcelas bonitinho, como manda o figurino de acordo com a instituição bancária, você vai ter pago aí o seu apartamento, né, ou a sua casa de 300 mil reais, mas também vai ter pago ali praticamente um outro apartamento mais um terço. Então, seriam aqui cerca de 407 mil reais, um pouco mais de 407 mil reais, se não for mais, porque tem atualização monetária,
somente em juros. Somente em juros ao longo desses 25 anos, é claro, né? Então, o que que a gente faz a leitura aqui a partir desse gráfico? Lembrando, essa linha mais escura é a parcela é decrescente, então por isso que ela está sinalizando aqui para baixo. O saldo devedor também é decrescente, né? A gente vê que o saldo devedor vai diminuindo de pouquinho a pouquinho. E a quantidade de juros representada por esse gráfico de barra mais escuro, também ele é decrescente ao longo do tempo. Só que você percebe aqui que nesse gráfico que é uma quantidade muito maior do que a própria amortização. O volume aqui em juros é muito maior do que a própria amortização, que é o que está representado aqui nos números. Então, assim, é muito cruel. É muito cruel. Se você não tomar as medidas necessárias para estar transformando a sua situação financeira, para estar mudando o cenário disso daqui, né? Vamos brincar aqui de números, então. Vamos lá. Tabela saque. Deixa eu só mudar algumas coisas aqui para a gente poder enxergar de uma maneira um pouco mais específica. Deixa eu desbloquear aqui para a gente brincar com números. Então, por exemplo, você falou que já tem 10 anos pagando o financiamento imobiliário, né? Então, nessa brincadeira aqui, aproximadamente, vou pegar aqui os 120 meses. 120 meses. Então, aproximadamente, se ela não mostrou para mim, não vai mostrar agora. Então, olha lá. Aproximadamente, ups, nesse processo, você pagou somente em juros cerca de 300 mil reais. E nem terminou o financiamento imobiliário, tem ainda mais 15 anos pela frente para estar eliminando isso rapidamente, né? É muito juros pago ao longo do processo. Quanto que foi de amortização? É simples, basta a gente olhar o saldo devedor. Saldo devedor inicial era 300, 180, então mais ou menos aí 120 mil reais de pagamento em relação à casa mesmo, ao imóvel de fato, né? Pagou-se muito mais, mais do que o dobro, na verdade, somente em juros nesses 10 anos iniciais. Por isso que eu disse que quando a gente entra no financiamento imobiliário, a gente deve se organizar, a gente deve estar bem preparado para que a gente possa o quê? Antecipar o mais rápido possível essa dívida, porque no início do processo de qualquer financiamento, os juros são muito elevados. Os juros são muito elevados. Não significa que, apesar de já ter acontecido isso tudo e não tem como reaver, daqui em diante você pode tomar decisões diferentes para diminuir o impacto desses juros. É claro que sim, né? É claro que sim. É lógico que não dá para recuperar esses 280 mil reais, mas tem como a gente estar diminuindo o impacto de juros daqui para frente, ok? E juros não pagos, digamos assim, é juros que está sendo colocado no seu bolso, ou que você pode estar direcionando esse recurso financeiro para outro lugar, para outro objetivo, caso você queira. Bom, mas vamos lá. Pensando numa situação em que uma pessoa entrou no financiamento imobiliário agora e que ela tem aí a oportunidade de estar fazendo esse processo de antecipação, que é essa dica valiosa. É justamente você se organizar financeiramente para que você possa o quê? Liquidar mais rapidamente, de uma maneira mais intensa. Eu quero que você pense comigo o seguinte, inclusive, eu quero que você me fala, você que, né, tem aqui essa característica de financiamento de 300 mil reais em 300 meses, 25 anos, se fosse para você antecipar um determinado valor, seja mensal ou seja anual, qual seria ali mais ou menos o valor que você acha que poderia, que teria condição de estar fazendo isso, esse aporte, essa amortização adicional ao longo desse processo? Me conta aí. Ok. 1.000 reais por mês. Ótimo. 1.000 reais por mês. Bem interessante. Bem interessante. Vamos fazer duas simulações aqui. Uma é a simulação se a pessoa já se organizar, já tivesse organizado, ou, né, em algum momento conseguiu aí se organizar para pagar além da parcela vigente mais 1.000 reais. E depois eu vou colocar o seu caso específico a partir dos 10 anos e vamos ver o impacto disso, né, ao longo aí dos próximos tempos. Bom, lembrando o seguinte, a amortização antecipada, ela é bem interessante por vários motivos. Primeiro que você paga menos juros, e pagar menos juros significa menos dinheiro gasto com, né, financiamento, com um bem que você teve que tomar dinheiro emprestado. Na prática é isso. Ao mesmo tempo, você pode ter economia de tempo. E a planilha, inclusive, vai mostrar isso para a gente, porque a partir do momento em que a gente mantém o esforço, pelo menos o esforço da parcela vigente, e intensifica esse esforço com amortizações antecipadas, amortizações extras, você vai ver que o tempo vai encurtando. E isso é muito valioso,
muito valioso. Porque ao invés de, por exemplo, você ficar 25 anos, 30 anos pagando isso, você pode estar encurtando pra caramba o seu tempo, né? E tem uma outra característica também que é muito importante, que dependendo com o que você trabalha, inclusive me fala aqui, quem que é empresário, quem que é profissional de empresa privada, né? Funcionário de empresa privada, quem que é aqui funcionário público, empresário, 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 funcionário, ok, funcionário público, ok. Porque a gente tem algumas características diferentes em relação a intensificação em relação à amortização. Você que é empresário, por exemplo, dependendo do seu tipo de negócio, dependendo de uma série de coisas, você pode intensificar o seu pagamento aumentando a sua renda, é, e isso vai depender, obviamente, da sua estratégia, do nicho do seu negócio e etc, né? Para que você possa realmente ampliar os seus negócios, ampliar as suas rendas e, se for o caso, se tiver distribuição de lucros ao longo do ano, pegar parte dessa distribuição de lucros e estar amortizando esse financiamento imobiliário ou qualquer outro tipo de dívida que você tenha. E se você, por exemplo, é funcionário ou funcionário público, funcionário de empresa privada ou, né, CLT ou funcionário público, existem também aí remunerações extra ao longo do ano. Principalmente ali tem 13º, tem férias, né? Não vou colocar todas as rendas voltadas para isso daqui, mas você pode, por exemplo, se organizar para pegar parte daquele valor que você recebe e direcionar para estar eliminando, né, parte dessa dívida aqui. E também existe a possibilidade, dependendo, principalmente se você é funcionário público, caso tenha participação de lucros e resultados, pegar aquela participação e direcionar. Se for parte ou se for integral, aí vai ser a decisão sua, de acordo com o seu planejamento, de acordo com a sua sede para resolver isso logo, de acordo com o seu propósito. Mas você pode também pegar parte dessa participação de lucros e resultados, a PLR, e direcionar para estar eliminando mais rapidamente esse tipo de compromisso aqui, que é um compromisso muito grande e muito pesado, né? E precisa de organização financeira, porque se você não tiver bem estruturado, você não tiver bem organizado, esse tipo de estratégia não vai funcionar. Por quê? Porque se você não tiver bem organizado financeiramente, você não vai conseguir, inclusive, fazer sobrar mais dinheiro a partir da sua renda. Você não vai conseguir, às vezes, estruturar novos negócios para que possa produzir mais renda para eliminar o quanto antes esse financiamento. Porque pensa comigo, nesse caso aqui a gente está falando de uma situação, né, que a gente colocou aqui como exemplo de uma pessoa que está pagando R$ 2.800, 2.725 em relação à parcela de financiamento. O que você faria com 2.725 a mais livre, né, disponível para você na sua vida financeira? Tem vários projetos, com certeza. Você poderia estar aumentando a qualidade de vida da sua família, poderia estar direcionando esse recurso para estar investindo, para estar construindo de forma mais intensa a sua independência financeira, para estar fazendo uma viagem. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas o ponto é que esse recurso hoje talvez não esteja fazendo falta, mas se ele tivesse disponível, já as coisas poderiam ser diferentes, ou você poderia estar antecipando aí, poderia estar realizando mais e mais sonhos e mais projetos, né? Bom, mas vamos lá, vamos fazer as duas simulações. A primeira simulação, vou pegar esse exemplo aqui da pessoa em que ela aporta mais R$ 1.000 todos os meses vou colocar desde o início, não. Ela demorou ali 1 ano, 12 meses para estar se organizando financeiramente, e aí a partir disso, todos os meses ela coloca mais R$ 1.000. Vamos só relembrar algumas coisas aqui para a gente fazer o comparativo. Nesse caso, sem mexer em nada, 300 mil, 300 meses, R$ 407.000 em juros. Nessa brincadeira aqui, praticamente R$ 700.000 é o valor desse imóvel, desse apartamento, dessa casa, né? Se for pago desde o início até o 25º ano, a última parcela, a tricentésima parcela, né? Sem fazer nenhuma alteração, sem fazer nenhum ajuste. Mas vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aqui em relação a R$ 1.000 a partir do 13º mês e ver o que vai acontecer tanto em juros quanto em tempo. Eu vou puxar aqui para a gente poder avaliar. E ver o impacto disso desde o início. O que vai acontecer? Olha lá. Parar aqui. Então, observa. A pessoa se organizou financeiramente, né? Demorou aqui 1 ano desde o início do financiamento imobiliário. E aí ela se organizou financeiramente para aportar mais R$ 1.000 todos os meses para que ela pudesse eliminar esse financiamento imobiliário mais rápido. A gente estava falando de 300 meses. Com esse esforço extra aqui,
pode ser organização financeira para fazer com que sobre dinheiro, pode ser aumentar a renda, né? O ideal é que faça as duas coisas. Com esse esforço aqui, praticamente metade do tempo, 156 meses foram necessários. 155, né? Porque a gente vai ver aqui, 156 meses foram necessários para que essa pessoa eliminasse completamente o seu financiamento imobiliário. Então, ao invés de 25 anos, a gente está falando de praticamente ali 12 anos e meio. Cerca de 12 anos e meio de vida economizada. Fora os juros. Vamos ver o impacto dos juros? Olha só que interessante. A gente consegue ver isso de uma maneira mais fácil na dashboard. Lembra que antes o valor aqui era de 407 mil reais, um pouquinho mais. A gente já percebe um impacto gigantesco nos juros, de praticamente metade do valor. Em juros, né? A gente lembrando aqui, era 300 mais 407, então 707 mil reais. Então, praticamente, a gente está falando aqui de R$ 500.000 gasto nesse tipo de financiamento, nesse tipo de característica, somente antecipando R$ 1.000 todos os meses. Todos os meses, né? Poxa, ainda assim é muito dinheiro. Sim, ainda assim é muito dinheiro. Mas mesmo assim você deixou de gastar aqui, deixou de usar R$ 200.000, economizou 12 anos ou quase 13 anos de sua vida para que você pudesse direcionar isso para outros projetos, para outras coisas mais. R$ 200.000 na sua vida financeira, o que que pode fazer de diferença? Pode fazer muita diferença. Né? A gente não percebe isso no curtíssimo prazo, mas no longo prazo tem um impacto gigantesco, um impacto gigantesco. Bom, então, nesse caso aqui, a minha promessa foi cumprida. Com uma estratégia simples, com uma estratégia eficiente, bem direcionada, desde que você esteja bem organizado e consciente do que você está fazendo com a sua vida financeira, você basicamente pagou metade dos juros nesse financiamento aqui, nessa modalidade, metade dos juros com a metade do tempo, praticamente. Então, assim, é um resultado espetacular. Espetacular. Precisa, sim, de organização financeira. Mas, pasme, esse tipo de resultado aqui, ele é bem possível. Mas lembra que eu te falei da cliente que veio recentemente conversar comigo em relação a outros projetos, em relação a outras coisas que têm acontecido na vida dela? Agora ela está com uma proposta em relação à investidora, em que ela se casou, em que ela comprou a casa dela, o apartamento dela, em que ela viajou, em que ela, inclusive, teve reserva. A gente conseguiu colocar esses 4 objetivos em relação à sua vida financeira. Sabe o que que aconteceu? O financiamento imobiliário dela era de 30 anos. Lembra que eu falei que ela estava se imaginando com 80 e poucos anos pagando a última parcela? Ela eliminou todo o financiamento imobiliário dela em 6 anos. Um financiamento de 30 anos passou para 6. Por quê? Porque ela seguiu exatamente essa orientação que eu estou te dando. Não só de fazer aportes adicionais todos os meses, mas como ela é funcionária pública, ela pegou boa parte daqueles recursos dos 13º dela, né, dos recursos extras que foram aparecendo ao longo do caminho, e se organizou também para estar aportando além daquilo que ela tinha no orçamento dela, ela foi aportando, foi eliminando mais rapidamente o financiamento imobiliário. De 30 anos encurtou para 6 anos. É muito rápido, é muito rápido. Então, assim, a pessoa tem outras perspectivas, tem outra vida, tem outros projetos, por quê? Porque ela eliminou um financiamento imobiliário, que é um compromisso grande, que é um compromisso significativo, com foco, com disciplina. Pegou essa orientação, incorporou, aplicou e transformou a vida dela. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana e eu gostei de ver esse feedback, porque realmente faz uma diferença. E essa estratégia que eu estou te mostrando aqui faz uma diferença gigantesca naqueles que aplicam, né? Agora, vamos pegar o seu caso especificamente, em que já tem 10 anos aí de pagamento. 10 anos de pagamento em relação ao financiamento imobiliário. Então, o que passou, passou, não tem como modificar. Mas se você, por exemplo, você falou que tem a possibilidade também de estar aportando R$ 1.000 todos os meses. Então, vou colocar aqui 121 meses, R$ 1.000 também. O que que pode estar acontecendo? Vamos dizer que isso aconteça todos os meses até o término, né? Não, até o término do financiamento. E vamos ver quais são as possibilidades aqui que abrem o seu caso específico. Olha lá. Não tem uma redução tão significativa quanto o exemplo que eu acabei de dar, né? Que a gente pegou aqui meio que um ano de carência e depois disso foi foco total, mas ainda assim é bem interessante. Por quê? É uma redução de 90 meses. Então, 90 meses vão dar aí cerca de, bom, 5 anos são 60.
Então, a gente está falando aí de quase 8 anos de antecipação, começando, lembrando disso, começando a partir do 10º ano. Começando a partir do 10º ano. Mas em termos de impacto de juros, impacto financeiro especificamente, vamos olhar aqui na dashboard. Né? No início lá foi igual e depois aqui no meio do processo começou uma intensificação mais forte para tá quitando, eliminando isso tudo. Então, olha lá, R$ 300.000 tomado, 1% ao mês, R$ 326.000 de juros. Então, uma economia aí, né, de cerca de 75, R$ 80.000 aproximadamente em juros, se focar colocando somente R$ 1.000 a mais todos os meses até eliminar completamente o financiamento. É claro que isso daqui pode mudar se você conseguir colocar mais recursos, se você conseguir antecipar, colocar realmente maiores valores financeiros, né? Porque, por exemplo, você que me disse aqui, você é empresário, então você tem a possibilidade de estar alavancando a sua renda, de estar desenvolvendo novos negócios, então a partir disso você consegue, a partir do que acontecer também nos seus negócios, na sua vida financeira, talvez intensificar esse tipo de pagamento aqui, né? E antecipar o tempo, colocar um tempo mais curto e também diminuir o impacto de juros. Infelizmente, né, parte do processo aqui, parte do processo inicial, os primeiros 10 anos, já passaram e boa parte dos juros, talvez mais da metade, de acordo com as nossas estimativas, mais da metade, né, 288 mil, mais da metade dos juros já foram pagos, então não tem como estar reavendo isso, mas tem como estar eliminando isso mais rapidamente e estar diminuindo um pouco o impacto dos juros, né? Então, assim, essa estratégia aqui ela é muito interessante e muito impactante, porque se você toma esse tipo de iniciativa desde o início do processo, desde o início do pagamento do seu financiamento imobiliário, você muda completamente sua realidade financeira. A minha dica é não diminui o valor da parcela, porque tem duas possibilidades quando você paga antecipado. Você pagar antecipado, né, colocar um valor a mais ali de amortização e diminuir de trás para frente o valor da parcela, que é o que a gente está fazendo aqui, diminuindo o prazo. E existe uma outra possibilidade também de manter o prazo, mas diminuir o valor da parcela. Financeiramente, o impacto é o mesmo. Porém, o impacto psicológico da coisa é diferente, porque se você falar assim, poxa, eu tenho uma parcela que eu estou pagando, está diminuindo de pouco a pouco, toda vez que eu faço uma amortização antecipada, diminui o valor da parcela, mas mantém o prazo, dá aquela ideia de, poxa, tá pagando e esse negócio não está andando, né? Agora, quando a gente mantém o esforço financeiro de manter o valor da parcela vigente, coloca uma amortização antecipada e na hora do cálculo pede para eliminar as parcelas futuras, isso daí traz um impacto motivacional bem interessante, porque você percebe progresso. Porque na prática, as parcelas futuras ainda não têm juros. Tem um cálculo, óbvio, mas você está fazendo uma amortização, está diminuindo o valor do saldo devedor e, consequentemente, você consegue diminuir o prazo, né? Uma dica extra que eu quero te dar, principalmente se você é funcionário de empresa privada ou se você também é funcionário público, é que o seu empregador, seja o Estado, né, seja a instituição pública ou então a instituição privada, né, a empresa privada, obrigatoriamente ele tem que fazer alguns recolhimentos extras na folha de pagamento. E dentre eles tem o FGTS. E esse FGTS ele é muito interessante porque, não sei se você sabe, o FGTS ele é um fundo de garantia de tempo de serviço, e ele pode ser utilizado em casos específicos. E um dos casos específicos é justamente no abatimento de financiamento imobiliário. Então, assim, obrigatoriamente, você vai estar acumulando aquilo dali ao longo do tempo, na medida que você vai estar trabalhando. E a cada 2 anos, a cada 24 meses, existe uma janela de oportunidade em que você pode estar utilizando o saldo daquele FGTS para estar abatendo o seu financiamento imobiliário. Então, esse esforço, além do esforço seu, esse também pode ser um esforço bem interessante a cada 2 anos para que você pegue ou totalmente, né? Aí vai depender das regras do momento e tudo mais, ou você pegue todo o valor ali, ou então parte daquele valor para estar abatendo parte do seu financiamento imobiliário. Então, isso antecipa ainda mais, diminui ainda mais, né, o pagamento de juros, o pagamento do seu financiamento imobiliário. Usa essa estratégia porque, é, exceto em situações em que já aconteceu da taxa Selic estar bem baixinha e o FGTS tem uma remuneração padrão de 3% ao ano, e aí compensava deixar o dinheiro lá, rendendo lá, se a taxa Selic estiver mais alta e tudo mais, não compensa deixar o FGTS, né, rendendo lá. Só que a gente não consegue mexer, o trabalhador não consegue mexer nesse recurso de qualquer jeito. Tem janelas específicas, tem oportunidades específicas, e essa é uma oportunidade específica que você pode estar utilizando para o seu caso, tá? Então, assim, o que que a gente precisa estar fazendo nessa situação de financiamento imobiliário? Primeira coisa, organização financeira.
Se você não estiver bem organizado financeiramente, você não vai conseguir executar essa estratégia, você não vai produzir sobra no seu fluxo de caixa, você não vai ter recursos para estar investindo, para estar potencializando ainda mais aquilo que você precisa fazer para que você possa realmente ter uma situação de estar eliminando o quanto antes o seu financiamento. E nessa circunstância toda, é muito importante que a gente preste atenção na organização financeira, veja realmente onde está tendo ali os vazamentos, que são as despesas, principalmente as despesas relacionadas a compras impulsivas, gastos desnecessários, cartão de crédito acaba sendo algo, apesar que não é o vilão, mas ele acaba sendo algo potencializador no sentido de estar prejudicando a sua vida financeira, caso você não faça um bom uso ou não faça um bom controle, uma boa gestão do seu cartão de crédito, porque é muito fácil você estar parcelando, é muito fácil você estar passando o cartão de crédito se ele tiver limite, fazendo parcelamento e antecipando aqueles bens que você quer. Não tem problema de fazer compras. Agora, acumular, empilhar parcelamentos, isso daí pode ser extremamente prejudicial porque vai travando, vai engessando, vai congelando o seu orçamento financeiro. E o que a gente menos quer é ter um orçamento congelado. Muito pelo contrário. A gente quer ter um orçamento flexível para que a gente possa fazer manuseios, para que a gente possa ter realmente flexibilidade para estar tomando decisões diferentes, para estar executando uma estratégia como essa daqui que eu acabei de te apresentar. E a partir disso, com uma organização financeira, com uma clareza sobre como funciona o seu próprio jogo financeiro, você definir as coisas que você quer. As coisas que você quer para que você realmente alcance todos os seus objetivos, todos os seus projetos, tudo aquilo que você realmente deseja também na sua vida financeira. E é também por isso, pensando nessa questão de você alcançar os seus objetivos de uma maneira mais rápida, mais inteligente financeiramente, e ter mais leveza no seu coração, tendo mais certeza que você pode alcançar tudo que você deseja nessa vida, é que eu estruturei um programa bem interessante, que é o programa Raio-X Financeiro. E esse programa de mentoria Raio-X Financeiro, eu vou estar te acompanhando, eu vou estar te instruindo para que você possa estar dando o seu próximo passo, para que você possa alcançar o seu próximo nível em relação à sua vida financeira, para que você conheça o seu jogo financeiro de uma maneira bastante específica, de uma maneira bastante clara, jogue bem o seu próprio jogo financeiro e não do outro, né? Você tem que jogar o seu jogo financeiro focado naquilo que você quer, e aí a partir disso você ser direcionado para que você possa realmente usar os seus recursos, usar a sua energia, usar o seu tempo de uma maneira mais inteligente, mais efetiva e realmente gerar aí abundância na sua vida. Eu quero te mostrar essa mentoria porque é uma oportunidade para você que está assistindo essa aula. E eu quero te oferecer essa oportunidade porque é uma oportunidade muito boa para você começar realmente a transformar a sua vida. Olha só, vou mostrar aqui para você na tela. Inclusive, eu vou deixar esse link aqui disponível para que você possa dar uma olhada com mais calma, com mais detalhes, e aí, a partir disso, você tomar uma decisão que pode mudar completamente a sua vida financeira. Ok? Só um momento. Compartilhar com você na tela. Ok. Aqui tem todas as explicações em relação ao raio-x, a mentoria e tudo mais. Né? Você pode estar aí realmente entendendo de uma maneira um pouco mais detalhada. Tem um vídeo lá em cima. E o que eu quero te mostrar é o seguinte. Nesse programa de raio-x financeiro, como é que ele vai funcionar? Basicamente, a mentoria do raio-x financeiro, ele é focado nas questões relacionadas a finanças, né? Obviamente. E aí, a partir disso, a gente tem três etapas. A primeira etapa é que na mentoria do raio-x financeiro, você vai preencher um formulário de conhecimento detalhado, em que você vai colocar várias informações sobre a sua situação financeira, suas maiores dificuldades, se você tem dívida, por exemplo, dívida no mercado imobiliário ou outras dívidas mais, como está a situação do seu cartão de crédito, se você tem disponibilidade financeira, tem recursos, tem, sei lá, tem casa, tem apartamento, tem carro, enfim, todas as suas disponibilidades de recursos, bens ou investimentos, enfim, para que eu possa ter uma visão 360 graus da sua situação financeira, para que aí eu possa estudar, para que eu possa compreender e a gente possa acessar a nossa reunião um a um, né? É lógico que também é importante que você tenha um esboço ali daquilo que você quer fazer sobre a sua vida financeira. Afinal, todo planejamento, seja planejamento financeiro, planejamento de investimento, planejamento de vida, planejamento de saúde, planejamento de qualquer coisa, tem como coração um objetivo. Sem um objetivo, a gente não tem foco, né? Então, a gente precisa, pelo menos, delinear isso
para que a gente possa realmente entender qual que é o seu próximo passo, qual que é o seu próximo nível, para onde que você está caminhando, ok? Reunido todas essas informações, passado todas essas informações para mim, eu vou estudar, e aí a partir disso a gente já tem a oportunidade de estar marcando a nossa reunião um a um. Durante 1 hora e meia aproximadamente, via Zoom, a gente vai estar conversando, a gente vai estar se conhecendo também, né, de uma maneira um pouco mais próxima, mas nesse processo aqui a gente já vai ter contato pelo menos por WhatsApp. E aí, a partir disso, eu vou te fazer perguntas, eu vou compreender um pouco melhor, talvez até qualitativamente, a sua situação financeira, para que eu possa te instruir, para que eu possa te direcionar quais tipos de materiais que você precisa estudar, quais tipos de decisão que você precisa tomar sobre a sua vida financeira. Afinal, como mentor, o meu papel é realmente estar te orientando. Olha, você deve fazer isso daqui, você deve focar nisso daqui, você deve prestar atenção em relação a isso daqui, corrigir isso daqui para que você alcance aquilo que você quer, né? Então, nessa reunião um a um, a gente vai ter aí orientações específicas para o seu caso, para que você possa estar alcançando o seu próximo nível, ok? Além disso, também, vai existir aí, né, 4 encontros temáticos semanais consecutivos, um por semana, em grupo. E nesse sentido, você e outras pessoas mais que vão estar participando dessa turma de mentoria vão estar realmente o quê? Fazendo com que você veja outras perspectivas relacionadas a finanças. Pode ser sobre dívida, pode ser sobre gestão e organização financeira, pode ser também sobre investimentos e talvez até outras perguntas que você mesmo não tenha prestado atenção ou que não tenha nem sequer passado pela sua própria cabeça. Porque às vezes a dúvida do outro pode ser dúvida sua e dúvida que você nem sabia. E essa ampliação do mapa de realidade, dessa sua percepção, pode fazer com que você tenha estratégias mais refinadas e aí, a partir disso, possa tomar decisões ainda melhores para a sua vida financeira. Lembrando, meu papel aqui como mentor é justamente de estar te ajudando a que você possa dar o seu próximo passo, está te ajudando a tomar melhores decisões na sua vida financeira, ok? Só que se não bastasse isso, além de todo esse processo da coleta de informações, da reunião específica um a um, desses 4 encontros temáticos, ao longo desse processo todo, né, ao longo dessa mentoria, até o 4º encontro temático, eu vou estar junto com você para tudo que você precisar. Então, através do WhatsApp, né, através de um acompanhamento remoto, se você, por exemplo, está com dívida e tudo mais, e quer fazer um movimento e tudo mais, poxa, é só mandar uma mensagem, que a gente troca uma ideia, manda o áudio, enfim, né? A gente faz esse acompanhamento aí para que você possa realmente ter uma definição, possa realmente ter um direcionamento específico para o seu caso, porque surgem dúvidas, eu sei que surgem dúvidas. Será que é bom seguir esse caminho? Será que não é bom seguir esse caminho? O que você deve fazer? O que você não deve fazer? Enfim, então nesse processo todo, eu vou estar junto com você ao longo dessa mentoria. São 30 dias, né? Um pouco mais do que 30 dias, porque tem a parte pré e os 4 encontros. Então, assim, até o 4º encontro temático, você vai estar junto comigo e eu vou poder estar te instruindo especificamente sobre o seu caso para que você alcance o seu próximo nível na sua vida financeira. Então, os módulos aqui, né, na parte do curso base, inclusive, bem lembrado, vai ter também curso base, vai ter informações em que você já vai ter disponível no momento em que você ingressar na mentoria, você já vai ter acesso aqui a esse curso base para que você possa ter um nivelamento em relação à educação financeira, para que você possa ter alguns insights, algumas ideias e também acesso a uma metodologia específica que possa ser completamente adaptada ao seu caso, personalizada ao seu caso. Afinal, quem manda na sua vida financeira é você, não sou eu nem mais ninguém, né? Então, assim, ninguém melhor do que você para estar definindo seus objetivos e falando para o seu dinheiro o que você quer que ele faça por você. Então, nesse sentido, você vai ter também acesso a esses 3 módulos aqui, o curso de nivelamento de aprofundamento com estratégias específicas para que você possa ter realmente uma compreensão mais profunda em relação à parte de educação financeira e de compreensão da sua vida financeira. Fora isso, além disso, na verdade, vamos ter aqui alguns bônus bem interessantes. E que bônus são esses? Eu vou te dar 3 bônus bem poderosos e que podem fazer muita diferença na sua vida. O primeiro deles é o bônus do curso, do treinamento, na verdade, Investimentos para Investidores Iniciantes. Esse treinamento aqui visa realmente você se tornar um investidor cada vez mais inteligente. Não vai fazer com que você se torne um especialista em investimentos. Não é essa a proposta. Você não precisa se tornar um especialista em investimentos para se tornar um investidor. Tá? Um investidor consciente, um investidor cada vez mais inteligente. Então, esses aqui são os primeiros passos para que você possa começar a estruturar uma carteira mais simples, uma carteira mais básica, uma carteira talvez até mais conservadora, mas sem deixar de conhecer também produtos financeiros mais arrojados, que aí, a partir disso, no processo, eu vou estar te instruindo como que você constrói um objetivo financeiro voltado para
o mercado financeiro, né, para investimento financeiro. E aí também você vai ter conhecimento, contato com outros tipos de ativos, pelo menos em termos de informação, para que aos poucos você possa se aprofundar e se tornar um investidor cada vez mais maduro. Além disso, o bônus 2 aqui é o desafio D21, que é um desafio de 21 dias, 3 semanas, para que você possa realmente estar transformando, ou começando a transformar a sua mentalidade, o seu cérebro, em relação a hábitos. Porque, assim, muitas vezes a desorganização financeira ela vem acompanhada de falta de bons hábitos financeiros. E aí, a partir disso, a gente vai estar trabalhando durante 3 semanas com foco em neurociência, com foco também em alguns aspectos emocionais, a construção de novos hábitos. E aí, nesses 21 dias, que você, inclusive, vai poder rever várias e várias vezes, afinal, é um bônus que tem a duração aí de um ano, né, para você ter acesso durante um ano, você vai ter aí a oportunidade de estar enxergando aquilo que precisa ser feito na sua vida financeira para que você construa novos hábitos. E também, junto com isso, eu vou estar te dando acesso, né, um bônus bem bacana também, que é um aplicativo chamado Minhas Economias. Esse aplicativo é gratuito, mas a forma de utilizar, que inclusive eu já utilizo desde 2017, é muito específica. Então, você pode fazer controles financeiros específicos, tanto em relação a fatores de cartão de crédito, em relação a dívida, em relação a investimento, em relação à sua vida financeira no geral, dentro dessa plataforma, e aí eu vou te mostrar passo a passo como que você vai configurar, como que você faz cadastro, como que você configura as categorias, como que você configura a receita, a despesa, enfim, todas essas movimentações a partir desse terceiro bônus aqui, que é realmente aqui, né, o onboarding. O onboarding é o ensinamento, como que você vai manusear ali a plataforma, e são praticamente ali quase R$ 450 de bônus nessa mentoria, né? Nessa oportunidade que eu estou te passando aqui nesse vídeo, ok? Lembrando, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa acessar essa página, para que você possa realmente estar aproveitando essa oportunidade. É uma coisa importante eu estar ressaltando que é o seguinte: como se trata de uma mentoria financeira, eu não tenho muitas vagas. Não dá para, por exemplo, vender isso para ter 50 pessoas ao mesmo tempo. Não funciona assim. Eu não consigo atender 50 pessoas dentro de um mês com qualidade, né? Porque a gente tem a reunião um a um, tem que realmente fazer o processo com qualidade, porque, afinal, você está procurando entender como que funciona o seu próximo nível. E, a partir disso, é fundamental que, caso você queira ingressar nessa mentoria, você realmente faça o processo de ingresso e tudo mais, só que eu tenho vagas limitadas. Por quê? Porque eu tenho que atender um a um, além dos encontros temáticos, além de outros projetos que eu também desenvolvo, participo, consultorias financeiras, psicoterapia financeira. Então, assim, a agenda ela é um pouco mais restrita, tá? Então, nesse sentido, existe a quantidade de vagas limitadas, vai ser uma turma um pouco mais reduzida, né, nessa turma de mentoria que você vai estar participando. Então, assim, se você tem interesse, clica no link aqui embaixo, dá uma olhada nessa página, vê realmente, né, aquilo que pode estar sendo adequado a você. Se você se identificou, falou, poxa, eu achei bacana essa proposta, achei interessante, então não perde tempo. Porque realmente eu tenho vagas limitadas e aí eu não sei quanto que eu vou estar abrindo outra turma, né? Afinal, a demanda é sempre muito grande e aí a partir disso os projetos podem estar mudando e a partir disso talvez eu não consiga te ajudar. Mas se você estiver junto comigo, com certeza eu vou estar te ajudando, entregando muito mais do que aquilo que eu costumo prometer, né? Eu costumo entregar muito mais do que aquilo que eu me comprometo, ok? Bom, então é isso. Eu queria saber de vocês aqui se tem alguma outra dúvida, se tem algum outro ponto que eu possa estar detalhando, que eu possa estar explicando em relação a esses projetos, para que, em relação, inclusive, ao que foi passado aqui nessa aula, né, sobre o financiamento imobiliário, com a antecipação, para que eu possa realmente estar esclarecendo qualquer coisa que possa ter ficado pendente. Ok? Aula muito show. Abriu a cabeça. Obrigado. Eu fico feliz porque esse tipo de coisa, esse tipo de instrução, na verdade, faz com que a gente realmente enxergue coisas que às vezes a gente acha que é só uma parcela. Às vezes a gente fica só focada no presente ou dentro daquele mês e não enxerga o contexto todo. E aí a gente perde a perspectiva do que pode ser feito, pode ser transformado para que a gente deixe de gastar tanto dinheiro, principalmente com juros. Aqui no Brasil, a gente tem essa característica que os juros são muito altos, então a gente tem que saber lidar com isso. Dívida a gente não convive. A gente pode até fazer dívidas, principalmente se forem dívidas boas. Dívidas ruins tem que eliminar o quanto antes mesmo, né? E essa, inclusive, é uma das estratégias de antecipar, mas você tem que estar organizado financeiramente, porque senão você se embola. E se você se embolar, aí as coisas podem ficar bem piores, porque pode ter que acessar outro tipo de crédito, e aí, né, dívida sobre dívida acaba realmente trazendo muito mais problema. Mas eu fico feliz com esse feedback, por quê? Porque
é abrir a cabeça mesmo, abrir a cabeça para se organizar financeiramente, para ter mais recurso disponível, para produzir mais renda se for necessário, e é necessário muitas vezes, é bem interessante que isso aconteça, para que você possa limpar rapidamente qualquer tipo de dívida, qualquer tipo de financiamento, principalmente financiamento de longo prazo, e aí a partir disso você usar aquele recurso que talvez estaria sendo direcionado para estar pagando em juros, para colocar para trabalhar para você, para alcançar os seus objetivos, seus propósitos, a sua independência financeira, a sua viagem que você tanto quer e não consegue fazer, enfim, né? Isso é bem importante, ok? Tem alguma dúvida específica aqui que eu posso estar tratando? Ficou claro? Ótimo. Show. Então tá bom. Né? Então, embaixo aqui desse link, mais uma vez, tem a oportunidade aí de você estar acessando tanto o treinamento Entrando na Merda contra as Dívidas, que é um treinamento específico para que você possa estar eliminando as suas dívidas mais rapidamente, ok? Essa é uma oportunidade bem interessante, um curso, um treinamento mesmo, feito com carinho, com aspecto de guerra. E também tem aqui o link aqui embaixo com a mentoria. E caso você queira esclarecer alguma coisa, tenha alguma dúvida a mais, pode estar chamando no privado, chamando nas redes sociais, @FelipeSouzaBR, também no YouTube, enfim, né? Entrar em contato aí mais próximo para que eu possa estar verificando, inclusive, se cabe de você estar entrando nessa mentoria, se tem algum outro produto que possa ser mais adequado para você especificamente. E aí, a partir disso, eu poder te ajudar, poder realmente fazer com que você seja direcionado, seja é, ajudado realmente a estar alcançando o seu próximo nível na sua vida financeira e alcançando, realizando todos os seus projetos, todos os seus objetivos, ok? Ficamos assim, um grande abraço e até a próxima aula.